Aqui no plantio a gente trabalha com a base de 2 tipos de agricultura, que na verdade são tipos de agricultura irmãos, assim, é a agrofloresta e a agricultura sintrópica. A agrofloresta, ela na verdade é um tipo de produção de alimentos que também é associado a um reflorestamento. E a gente já era amigo de muito tempo. 16, 15 para 17 anos que a gente começou a se encontrar, a conversar. Gostava de andar de skate pra caramba, né? A gente gostava de tirar um som. Um dia vai todo mundo se juntar e a gente vai conseguir desenvolver uma coisa muito maneira. E a gente acabou pegando esse terreno do Luan, né? Que era um campo de futebol desativado, um solo que não estava próprio para o plantio. E realmente a gente veio fazendo esse trabalho e estamos aí há cerca de 7 meses melhorando o solo e no momento já conseguindo também produzir alimentos. A gente pode dizer que ela é uma agricultura de processo, né? E assim como, né, se deu a relação no campo, né, a gente fazendo essa transformação, a gente também pode perceber a nossa relação assim como grupo, né? A gente começou primeiro num processo de amizade, né? Eu achei maneiro. Podendo fazer som, podendo trocar ideias, discutir coisas que, assim, de certa forma afetavam o nosso dia a dia, sempre muito no plano das ideias. Eu falava assim, quanto que a gente consegue plantar? Aí ele, sei lá, eu garanto aí que eu planto num dia umas 200 mudas e tal. E aí a gente chegou aqui, às vezes tinha que se deparar com, tipo, plantar por dia 600 mudas, sabe? Esse aprendizado que foi aqui foi muito intensivo, né? A gente ficou aqui durante os primeiros meses, principalmente, né? Bem, todo dia mesmo aqui junto, né? 10, 12 horas por dia, não tinha fim de semana. E para mim também foi um aprendizado muito grande, né? Nesse caso, assim, a gente entende que esse tipo de agricultura, ele é um tipo de agricultura, por ser mais coerente com aquela realidade onde que o plantio está sendo inserido, ela realmente tem uma sustentabilidade nesse sentido de se sustentar mesmo no tempo, assim, né? A gente brinca aqui que se a gente abandonar esse nosso plantio, pelo input que a gente já deu de matéria orgânica, né, pelo melhoramento que a gente já deu de solo, pelas espécies e as espécies que já estão ali, se a gente abandonar isso em 1 ano e meio, 2 anos, vai começar a virar uma capoeirinha, uma florestinha, né? Uma mesa que hoje em dia a gente usa, ela estava até meio empoeirada e a gente até sem papel
Foi ali mesmo que a gente fez o primeiro planejamento, né, dos sonhos, né, do que a gente queria, do que cada um queria, foi no dedo ali, um pouco na poeira, e eu lembro disso, e cada vez mais a gente está conseguindo botar esse sonho, né, realmente em prática. Pô, vai dizer, né, que um ano depois, você tá aqui agora falando disso, ele me mostrando ali qual tipo que era, sabe, uma coisa que a gente não concebia dessa forma. E a vida de cada um como mudou de um ano pra cá. O solo ele vai melhorando aos poucos, né? Hoje em dia a gente já está conseguindo plantar espécies que a gente não conseguia e cada vez mais a gente vai poder trabalhar com um nicho maior de espécies, realmente poder escolher as espécies que a gente quer trabalhar ao invés de ter que trabalhar com as espécies que a gente consegue plantar nesse solo. Para mim, essa ideia surgiu a partir de um momento mesmo até pessoal meu, assim, não de crise, mas né, de ter que se reinventar. Mesmo eu não escolhendo isso exatamente, acabei passando por vestibular de geografia e acabei cursando geografia, né, que é a ciência que estuda essa relação da sociedade com a natureza, né. Acabei me especializando mais num conhecimento fora mesmo da geografia, né, que é esse conhecimento da agrofloresta, né. Naquele momento me chamou muita atenção como que aquele método de cultivo da mandioca junto com o cacau, junto com a banana, junto com diversas outras espécies, aquilo iria se transformar num ambiente florestal. Todo cultivo você pode fazer na escala que aquela planta suporta. A gente nunca vai plantar uma árvore num vasinho de horta vertical. Nem sempre dá para fazer uma floresta na varanda da sua casa, mas você pode pegar esses princípios e ir para uma escala mais reduzida. Mas a gente consegue pensar em espécies apropriadas para aquele tamanho de vaso e que a gente consiga também ter uma produtividade interessante. Primeira coisa, muito importante para o plantio dentro da cidade, é reaproveitar a matéria orgânica que você tem para o plantio que você vai fazer. O solo de qualquer ecossistema em equilíbrio, ele é um solo com aquela camada farta de serrapilheira, né? Que é essa camada de folhagem. Se a gente quiser replicar isso daqui para um vaso, por exemplo, nessa questão da forma do plantio, é importante, por exemplo, a gente tentar não preencher o vaso de terra até a boca, né? Dá para fazer até com o dedo, né? Uma forma, que são as concavidades e as convexidades, né? Por quê? É na concavidade que se dá a formação da vida, né? E na convexidade é onde que os nutrientes são perdidos. E com esse material aí sim, você dá essa forma, fazendo as bordas mais altinhas, as bordas mais gordinhas, assim, de matéria orgânica mesmo, né? E o centro mais rebaixado. E a melhor orientação geográfica, né, que você tem para a sua hortinha é o sol da manhã, ou que ele também tem a umidade ainda do orvalho da noite, né? Que ele tem uma menor intensidade, e ele é o sol que realmente estimula o crescimento da vida em geral assim no planeta, né? Assim, não existe um modelo específico de plantio assim que seja universal, vamos pegar isso aqui e vamos levar para o mundo inteiro. Cada lugar tem a sua realidade, tem o seu microclima, né, tem as suas demandas, tanto sociais quanto ambientais também. Minha meta, primeiramente, conseguir viver disso, né? Todo mundo aqui está no momento de transição ainda, né? Tanto uma transição profissional, quanto uma transição também pessoal. Acho que quanto mais pessoas estiverem fazendo esse método de cultivo, né, melhor assim para o sistema como um todo, né? Isso aqui realmente é um ecossistemazinho que a gente está criando aqui, e quanto mais ecossistemazinhos complexos, né, pulverizados na paisagem de Nova Friburgo, da região serrana, todos os lugares que puderem ter esse tipo de agricultura, com certeza para a gente é uma coisa muito interessante, né? Personalidade, uma lenda viva, né?
desse convívio todo, a gente sempre pôde compartilhar essas ideias em comum. E chegando ao momento, né, de mercado de trabalho, estagiei em Câmara de Comércio, bilateral, mas sempre vislumbrando aprender mais e cada vez mais poder retornar um pouco aqui para a nossa região, buscando, de certa forma, me integrar. E no meu último ano de faculdade, já planejando monografia, já planejando como seria a minha saída, o Conrado já estava tendo uma ideia de colocar em prática mesmo tudo aquilo que ele via desenvolvendo na geografia e dentro da agricultura sintrópica. Então ele me convidou para uma parceria a título de experimentação, a gente vê o que poderia ser feito desse trabalho em conjunto e em conjunto também com outras pessoas, e a gente acabou chegando até essa ideia da Friburgo Orgânica. Não sinto muito um abandono, nem um distanciamento assim, da minha área de relações internacionais. Pelo contrário, a agricultura é uma maneira prática de você se relacionar com o seu meio, e o estudo das relações internacionais é justamente isso. Como os diferentes meios se comportam no meio único, que é o nosso planeta e é o sistema internacional. Então a agricultura mostra muito como começa a nossa primeira relação com o universo internacional e interpessoal. A sua relação com a terra, a maneira como você planeja e tem que se adequar às exigências da terra. Como na agricultura a gente também percebe uma agricultura sintrópica que busca harmonizar a nossa relação com o meio, não danificando, não prejudicando, não trazendo conflitos. E a gente vê também a agricultura que prejudica, que degrada, que cria disparidades nas relações, inclusive sociais, e todos esses tipos de desdobramentos. Hoje a gente tem o conhecimento para dar para a terra coisa que a terra realmente precisa para se desenvolver, e que talvez, né, na época dos nossos ancestrais a gente não tivesse o conhecimento, mas dizer que a gente precisa do agroquímico para plantar, eu acho que é um grande absurdo, né? Da mesma forma como a gente sabe que o maior problema dentro da nossa estrutura de desenvolvimento social e de organização é a distribuição. Não falta energia, não faltam veículos, falta uma maneira de organizar e de você usar bem os seus recursos, né? Do parque já vai virar céu. Você tem uma Itaipu, mas você não construiu uma linha, uma rede elétrica para ligar o sul e o norte. Então você tem muita energia concentrada. E a agricultura convencional, ela faz isso, né? Monocultura, pastos enormes, cultivos enormes. Você está simplesmente concentrando a energia ali, criando uma grande oferta, mas que, se isso não está aliado a uma boa distribuição, não se reverte em abundância. A humanidade se alimenta basicamente de 20 espécies de planta. 20 espécies de planta eu acho que a gente tem aqui na metade desse plantio, né? Então o ser humano escolheu um caminho limitado. O ser humano escolheu o caminho do desabastecimento. O ser humano que olha para uma planta e fala: essa eu não como, essa eu como. Mas por quê? Eu acho que uma ideia muito boa seria transformar a Friburgo Orgânica não simplesmente numa produção de alimentos visando uma entrega a um mercado de trabalho, mas um núcleo para você agregar pessoas, agregar conhecimento, que a gente cada vez mais daqui possa prover as nossas necessidades e às vezes depender menos um pouco do dinheiro que vem da cidade, da necessidade de pagar por produtos caros para ter uma real qualidade de vida. A gente busca aqui como objetivo realmente ter uma vida mais equânime e mais equilibrada no sentido de justiça para o trabalho que está sendo desenvolvido e para a terra, que é quem realmente provém isso tudo para a gente. Eu tenho formação de comunicação, né, jornalismo em si, mas desde criança, quando meu pai adquiriu aqui o terreno, que eu pedi a ele, falei: pai, vamos plantar aqui, cara, larga seu emprego, vamos comer só daqui, vamos colher só daqui. E ele falava para mim: não, a vida não é assim, essa terra aqui não se planta, essa terra aqui não vai dar nada, né? E o Conrado veio me mostrar, né, que tem como.
a gente fazendo o tratamento certo, a gente fazendo um replantio, uma substituição de espécies, adubando o solo da maneira correta, a gente tem, sem dúvida alguma, como produzir. A irrigação é fundamental em qualquer tipo de agricultura, né? Seja ela convencional, seja ela orgânica, seja ela agroflorestal sintrópica, a irrigação não tem como ficar sem. A rega tem que ser realizada de manhã, antes inclusive do sol nascer, porque o sol nascendo, os raios solares começam a encostar nas folhagens, ela com um orvalho muito grande, ela com um orvalho ainda em cima, ela resseca, ela fica feia, ela vai amarelando, vai criando pintas, né, pretas mesmo, que obviamente nenhum cliente, né, e a gente mesmo não tem como consumir um produto desse. Então a rega em cima é para isso, para limpar e cada vez mais deixar as plantas propícias, né, para o seu desenvolvimento natural. No início, infelizmente, a gente fazia realmente um gasto de rega, né, de irrigação em trópico, porque eu acordava cedo, pegava a mangueira, ficava mó tempão regando, gastava uma água que não tinha necessidade, na verdade, mas quando a gente instalou realmente o sistema de irrigação, que a gente viu a diferença que fez no processo de crescimento das plantas, né, das hortaliças, dos alfaces principalmente. Então cada vez a gente foi realmente afinando essa questão do plantio, da necessidade de água. Tem plantas que gostam mais de receber essa rega, né, de receber água por cima, e tem plantas que só mesmo a raiz recebendo água ela já se mantém viva, já se mantém forte. Então é mais um tipo, na verdade, mais um exemplo de uma agricultura de processo, né? Então a irrigação de gotejo, ela realmente vem para encharcar o solo, assim, para deixar o solo bem úmido. São não dá nem para ver direito, mas são micro mesmo, né? São os furinhos muito pequenininhos. E já o microaspersor, ele serve para limpar, nesse inverno, limpar realmente as plantas, né, as espécies, as folhagens, independente do inverno ou não, depende de frio ou não, jogar água em cima da planta, né, porque tem muita espécie, muita planta que gosta de receber água em cima. E até também para manter o solo úmido, né, como a gente fala muito aqui, de manter o solo coberto, tanto para não expor o solo ao sol e à chuva. Nesse sentido, essa própria cobertura também ajuda e auxilia a que a irrigação, né, seja ela de gotejo, ou seja ela de aspersor, de microaspersor, façam com que a terra cada vez permaneça com essa umidade controlada, né, e assim beneficiando cada vez mais as hortaliças, né, não necessariamente hortaliças, mas digo no sentido do plantio, né, o que você precisar plantar, se você manter o solo coberto, se você tiver uma irrigação controlada, você vai ter certamente abundância no seu sistema de irrigação. E agora, após a montagem do sistema de irrigação, a gente planeja também o nosso tipo de plantio correlacionado, obviamente, com o nosso sistema de irrigação, né? Porque não adianta a gente botar uma espécie que quer água caindo por cima dela, né? Num determinado local aqui do nosso plantio, que ainda não tem esse sistema de irrigação, esse sistema de microaspersor, né? A gente tenta trabalhar sempre com a terra minimamente regada para as hortaliças crescerem. Cada vez mais a gente reduzir o gasto de água, né, fazer com que esse gasto seja o suficiente para fazer com que as hortaliças cresçam, mas também não fazer com que a gente tenha algum desgaste ou gasto, né, a mais de água, porque a gente fala muito, né, a gente pensa, protege e quer sempre a cada vez mais fazer com que esse ecossistema aqui cresça, se desenvolva. Então a agricultura sintrópica mostra que a gente tem condição, mesmo em pequena escala, em grande escala, independente da escala, aplicando esse método de plantio, aplicando realmente a agricultura sintrópica no seu terreno, aplicando os conceitos que você precisa alimentar o solo, você tem que fazer com que o solo esteja sempre rico, sempre vivo e sempre cada vez mais com nutrientes. Tenho certeza que você pode fazer uma agricultura e deixar um legado, né? Por
causa dessa questão toda do interesse com o ser humano como um todo, eu sempre fiquei muito naquela, não sabia aonde que estava isso, porque a gente sempre é muito cobrado, que você vai ter que fazer alguma coisa, então foi acabando o terceiro ano e eu não sabia muito bem assim o que eu queria, então eu fiz vestibular para Ouro Preto, fiz turismo, fiz marketing, enfim, e graças a Deus eu não passei para nada disso. O Conrado, ele estava até formando nesse ano, né? Porque a diferença de idade aqui são mais ou menos 2 anos. E ele ia muito lá para casa, pô, de manhã, às vezes ele no terceiro ano, o ritmo às vezes mais tranquilo, por ele também tá nessa. E a gente conversava muito, sabe? E foi no ano assim que eu mais cresci e falei, vou fazer psicologia. No fundo não era muito isso. Então aí eu falei, pô, então achei que eu tinha encontrado e não era bem isso. Então eu tento dentro da psicologia trazer essa questão do autoconhecimento a nível de consciência, entendeu? E que mal ou bem, ao longo da minha vida eu vinha procurando e como realizar isso. E a partir daí que eu escolhi a psicologia, todos os meus empreendimentos, por exemplo, dentro da área de TI, essas coisas, eu sempre tentava trazer esse lado humano, mostrando para as pessoas que o problema das relações comerciais, o problema da alimentação, o problema de tudo, tá na falta do ser humano se compreender. E tentei fazer uma empresa, um site de lista telefônica de Friburgo, empresa de TI, né, vendendo loja virtual, desenvolvendo site, e até que pintou o projeto que eu mais me identifiquei ao longo desse tempo todo foi esse da Friburgo Orgânica, quando o Conrado sugeriu, né, a parceria a todos nós. E a questão também do consumo, que hoje em dia é visto de uma maneira diferente do que realmente é necessário. A menor parte da humanidade, né, que detém recurso para isso, tem tudo em abundância e desperdiça muito, né, nesse sentido. E a gente, aqui com esse plantio sintrópico, como a gente já falou muito, né, de devolver a contrapartida para a terra, a gente quer também que o consumidor entenda que ele também precisa entrar nesse ciclo, né? Ele também faz parte desse sistema. Ele precisa cooperar, na verdade, com esse sistema sazonal, de saber que vai ter um tipo de alimento, né, para cada época do ano. E a gente gosta de estimular isso no sentido de o consumidor tem que cada vez mais se conscientizar que isso daqui é parte de um projeto muito maior. Se eu tô me alimentando é pra mim, então antes de mais nada, pô, da onde vem meu alimento, sabe? Se é pra comer salada, pô, então às vezes será que é realmente pior você pagar R$2 mais caro no alface que não tenha a quantidade de químicos ali, entendeu? Aquilo vai te gerar mais saúde, automaticamente você já está economizando em remédio. Esse consumo consciente faz parte de toda uma cadeia, desde a produção até o consumidor. E daí que vem a consciência. A consciência é quando você interage em cadeia. É quando você consegue entender que você é parte de um processo. Esse aqui é o qual nabo? Então essa via de mão dupla é o que eu acho que torna bacana o nosso trabalho aqui, que não é só cultivo, não é só técnica de melhoria de solo, não é só, sabe, alimentação, é tudo isso falando, né, de forma conjunta. E é isso que eu tento fazer aqui dentro da Friburgo Orgânica, trazer um pouco desse conhecimento metafísico, um pouco desse conhecimento a respeito do ser humano como um elo de ligação. O que me motiva mais é que eu tenho uma filha de 2 anos e 8 meses. Depois que você recebe essa responsabilidade, né, de instruir um ser, de deixar, às vezes, de fato, um ambiente confortável para que esse ser manifeste toda a sua potencialidade, você ter algo assim para movimentar essa energia é muito bom. Então, isso aqui faz parte, né, de criar uma criança dando uma alimentação correta, com o conceito correto de equilíbrio, de harmonia, né, e é a responsabilidade de me aprimorar ainda mais para trazer para esse ser todo o suporte que precisa. Por
experiência, por vontade de querer conhecer a terra, querer ver quais espécies que estavam saindo na terra, a gente começou a plantar e viu a responsabilidade de ter que fazer aquilo, vender de alguma forma, já que tinha uma oferta grande também. E a gente começou a pensar, né, fazer umas vendas de avulsos. Depois a gente já tinha uma estrutura que a gente podia oferecer as cestas, né, porque no início a gente tinha pouca espécie. A menor parte da humanidade, né, que detém recurso para isso, tem tudo em abundância e desperdiça muito, né, nesse sentido. E a gente, aqui com esse plantio sintrópico, como a gente já falou muito, né, de devolver a contrapartida para a terra, a gente quer também que o consumidor entenda que ele também precisa entrar nesse ciclo, né? Ele também faz parte desse sistema. O produto convencional ele é tão barato, na verdade, que alguém nesse ciclo, né, de consumo, desde o produtor até a pessoa que recebe esse alimento em casa ou sai para comprar, alguém está perdendo. E já nessa agricultura, como a gente está fazendo aqui, de processo de sintropia, de devolução a toda a energia que a gente tecnicamente gasta, né, já que a gente, na verdade, reaproveita e aumenta a energia do solo, a gente faz com que esse ciclo feche e feche de uma maneira que realmente seja boa para todo mundo. O que eu acho bacana, assim, da gente trabalhar dessa forma, né, a pegada do orgânico sendo principalmente sintrópico na relação, inclusive, de venda, né, e de como a gente chega até o nosso cliente, né, essa relação mais próxima, mais interpessoal, ela fortalece um pouco daquilo da cultura, né, da questão de você culturalizar a forma de pensar a agricultura, você culturalizar a forma de você pensar o seu empreendimento e tornar isso orgânico. Pontos mais positivos assim que eu enxergo na venda direta, na verdade, é essa quebra, né, dessa relação do atravessador, né? Então, você está vendendo o seu produto diretamente com o seu cliente. Então, tem essa valorização mesmo financeira do produto, né? O agricultor consegue vender a um preço mais justo, né, o produto dele. E também essa questão de você poder estar se relacionando diretamente com o cliente, né? Quando tem um espaço de uma feira sintrópica, quando você tem um espaço de uma feira orgânica, ou você tem um espaço de uma feira de trocas, que é uma coisa cada vez mais forte aí que vem surgindo, você aproximando essas duas realidades, né? Você como produtor e vendedor, você também está ali como difusor, né, da sua filosofia, da sua ideia, das suas práticas, e você tem vontade de falar com as pessoas, e as pessoas, por não verem um produto frio, um produto rotulado, um produto embalado, um produto que está ali pronto simplesmente para ser consumido, ela está ali pronto para consumir, entender. A pessoa, às vezes, ela vai no supermercado, ela está pensando naqueles alimentos básicos do dia a dia, né? Ah, é uma alface, é uma couve. E quando ela já encontra aquilo embalado, ela já pega, leva para casa e nem se permite a conhecer outros produtos, outras coisas, né? E quando acontece a venda direta, e, por exemplo, o produtor chega com um produto diferente, o consumidor também, ele acaba que para ele acontece esse aprendizado, né, de fato, né? E o aprendizado, ele não vem só através da leitura, né? Ele não vem através só também da informação escrita, ele vem também do paladar, né? Vem também de como manusear aquele alimento, como, enfim, todo um aprendizado que foi sendo perdido, assim, né, na humanidade devido a todas as facilidades, todas as artificialidades que o ser humano foi criando para conseguir viver, notadamente dentro das metrópoles, né, das grandes cidades, né.